vamos estudar o livro Senhor que eu possa ver, de Carlos Bacelli, orientado pelo Espírito Irmão José. Antes de iniciarmos os estudos, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Hoje vamos estudar o capítulo 6, Noções de Mediunidade. Na pergunta 504 do Livro dos Espíritos, podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo da guarda? Na resposta, como quereis saber nomes que não existem para você? Veja só, na verdade, todos nós temos um espírito protetor que comumente denominamos anjo da guarda. Difícil de termos na consciência, o nome desse espírito protetor. Os espíritos são os seres inteligentes da criação que estão em todo o universo e estão em contato contínuo entre si em todos os locais. Então aqui diz, muitos sensitivos se entregam à prática da mediunidade sem maior noção do que seja o intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Então, médium é uma pessoa com capacitação psíquica de captar, de recepcionar vibrações de pensamentos de outros espíritos. Então, esses são os conhecidos médiuns, que podem ser sensitivos de captar palavras através do pensamento emitido, pode captar imagens e pode captar vozes. E também pode ter o médium de psicografia, aquele que recebe a intuição através dos espíritos e acaba transcrevendo ideias e pensamentos em livros e em escritas. Então, muitos sensitivos se entregam à prática da mediunidade sem maior noção do que seja o intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Então, é pelo pensamento que os espíritos se comunicam. E o pensamento não tem fronteira. Tudo é possível para os espíritos. Existem espíritos mais evoluídos que captam ou conseguem estar sempre a par dos pensamentos, anseios e necessidades dos espíritos mais inferiores. Então, na verdade, os espíritos captam e escutam o pensamento do encarnado. O seu pensamento pode estar sendo compartilhado com os espíritos. E normalmente, dependendo da situação, muitos espíritos frequentam residências, ambientes, locais de trabalho. Todos os locais, os espíritos comparecem, escutam os pensamentos, compartilham e acabam sintonizando e emitindo os seus respectivos pensamentos, às vezes dominando, às vezes interferindo e, muitas das vezes, conseguindo as façanhas que desejam através dos médiuns, ou seja, através das pessoas. Então, o médium é aquela pessoa que tem capacitação psíquica e, dependendo do seu nível de evolução, consegue captar espíritos bastante evoluídos e aprimorados. Então, mediunidade não quer dizer situação específica do espiritismo. Não tem nada a ver com a religião. Todos os locais, em todos os tempos, sempre os homens foram médiuns. Médiuns até entre si, encarnados e também com os desencarnados. Assim como se aos espíritos coubesse todo o esforço de sintonia, chegando a suprir no médium
a falta de discernimento oriundo de estudo e da experiência. Então, os espíritos sintonizam-se com os encarnados de acordo com a capacitação psíquica, de acordo com a afinidade. Normalmente, os espíritos mais aperfeiçoados acabam não perdendo tempo tentando conectar-se com o médium que não tenha, como diz aqui, discernimento oriundo de estudo e da experiência. Então, na verdade, o ignorante acaba se sintonizando com os espíritos também ignorantes. E à medida que você estuda, aprimora o seu conhecimento, melhora a sua experiência na capacitação, você consegue sintonizar com os espíritos mais aperfeiçoados, que raramente estão perdendo tempo. Então, os espíritos mais aperfeiçoados conseguem auscultar os anseios e necessidades dos espíritos, ou seja, dos homens, aqui na Terra. Aparentemente, imaginamos estar sempre sozinhos, mas isso raramente ocorre. Ao nosso redor, sempre constam ou estão presentes espíritos de acordo com a afinidade. Então, eles nos observam, escutam o que nós pensamos, o que falamos, e estão continuamente nos nossos ambientes. Naturalmente, não são espíritos aprimorados nem aperfeiçoados, porque eles não têm tempo de perder tempo. O que estão nos ambientes domésticos, normalmente, quase nunca estão ajudando, sempre estão prejudicando ou estão simplesmente compartilhando com os pensamentos, atitudes, hábitos das pessoas do local. E raramente estão ali para ajudar. Não é? Quando se faz o Evangelho no Lar, por exemplo, uma oração, os bons espíritos comparecem com uma determinada equipe e realmente pensam em ajudar, em aprimorar as qualidades. De maneira precipitada, abordam o mundo espiritual, receptivos a qualquer influência que receba dos desencarnados, que na maioria das vezes estão a necessitar de esclarecimento sobre as questões em que são consultados. Então veja que no mundo espiritual não é diferente do mundo em que nós vivemos. Lá também tem espíritos aperfeiçoados e espíritos ignorantes ou desconhecedores das verdades. Porém, o médium inexperiente, de maneira precipitada, aborda o mundo espiritual receptivo a qualquer influência que recebam dos espíritos. Isso é prejudicial. Isso não traz nenhum benefício para ninguém. Agora, de maneira geral, muitos dos espíritos interferem nos fenômenos físicos da natureza. Os bons espíritos, em geral, procuram nunca fazer algo em prejuízo do outro. Porém, veja que há pouco tempo tivemos a notícia de um ciclone bomba nos estados sul do país, aqui do Brasil, não é? Notadamente, alcançou com mais intensidade o estado de Santa Catarina. Então, a mediunidade é condição psíquica que independe de religião. E esses espíritos que interferem na natureza, interferem fisicamente na natureza, por exemplo, eles trabalharam nesse fenômeno denominado ciclone bomba, não é? Que acabou
registrando diversos prejuízos para muita gente nessa região de Santa Catarina. Com toda certeza, dentro do Brasil e do mundo, o estado de Santa Catarina concentra o nível de maior matança de animais do mundo ou do Brasil. E todos os animais sacrificados, bem como aves e frangos, perus e outros, são espíritos. Apenas seus corpos materializados é que estão sendo sacrificados e destruídos. Na verdade, aparentemente para consumo humano. Então, os espíritos permanecem vivos. Não? Milhares de espíritos permanecem vivos, extremamente amedrontados, frustrados, ressentidos e com ódio dos seres humanos. Né? São espíritos. Imagina você, uma simples abelha africana, te persegue por 10 horas seguidas. Imagina esses espíritos de animais mais inteligentes. O boi é um animal inteligente, o cavalo, o porco, até a galinha, né? São animais, aves, que têm espírito, e o espírito aglomerado, coordenado pelos espíritos humanos, como diz aqui, interfere nos fenômenos físicos da natureza e acabam fomentando o que observamos lá de destruição. Por mais que os cientistas tentem explicar adequadamente os fenômenos que ocorreram, tudo é coordenado por uma força. E a força é movimentada pela mente e pelo pensamento dos espíritos, que coordenam os milhares e milhares e milhares de espíritos dos animais e aves sacrificados. Então, mediunidade é condição psíquica independente da religião. Então, veja que, conforme o nível dos espíritos que coordenam esse movimento cíclico de ciclone, veja que eles conseguem manipular com muita facilidade os espíritos inferiores, que são dos animais e das aves. Veja só. O mundo espiritual, que integra o universo paralelo ao universo físico, é um continente à parte povoado por espíritos em todos os graus de ignorância e saber. Então veja que aparentemente os animais sacrificados permanecem nos locais quase onde foram sacrificados, né? E são milhares e milhares. Isso não quer dizer que de um momento para outro o hábito de consumo do cadáver de animal vai se modificar no mundo. Enquanto houver matança de animais, não vai haver paz mundial. Assim, registrou um grande filósofo espiritual da humanidade. Então, o mundo espiritual que integra o universo paralelo ao universo físico é um continente à parte. Se interrelacionam continuamente, fazendo com que os pensamentos se integrem entre encarnados e desencarnados. A fixação do médium no nome desta ou daquela entidade comunicante, que, por exemplo, tenha se identificado por outro medianeiro, impede que outras entidades anônimas para ele se aproximem de seu psiquismo e estabeleça contato. De fato, a preferência por algum espírito e a fixação nessa situação faz com que a possibilidade de contato com os outros espíritos se limite bastante, como está escrito aqui. O mundo espiritual está repleto de entidades na expectativa de medianeiros disponíveis, dispostos a somar esforços com elas
na realização de um trabalho sério para que a ideia da crença na imortalidade se dissemine entre os homens. Então, o mundo espiritual está cheio de entidades na expectativa de medianeiros disponíveis. Quando um espírito de elevada categoria tem ideia de transmitir informações ao mundo dos encarnados com os médiuns, então diversos médiuns de variadas localidades podem simultaneamente vincular-se ou conectar-se mediunicamente com esse transmissor. Um único transmissor consegue emitir pensamentos, ideias, palavras, ações para milhares de médiuns simultaneamente. Veja que capacidade. Naturalmente, a captação das ideias e pensamentos depende de cada médium, e de acordo com a sua capacitação psíquica, as informações também podem se revelar de forma nítida ou mais limitada. Então, o mundo espiritual está repleto de entidades na expectativa de medianeiros disponíveis que estejam se esforçando na captação das informações dos espíritos, de maneira a comprovar na consciência dos homens a imortalidade do espírito. Veja que uma grande parcela da humanidade acredita que morreu, acabou, que dificilmente acredita na imortalidade, não tem ideia da continuidade da vida no além-túmulo, muito menos quando se fala em reencarnação. Não? Diversas entidades religiosas importantes negam essa verdade. No mundo de hoje, com tanto avanço em todos os sentidos, através dos muitos médios que independem de correntes religiosas. Então, igrejas, entidades filosófico-religiosas importantes, antigas, aqui nas comunidades, negam a existência do espírito pós-morte, muito menos quando se fala na imortalidade do espírito e sua respectiva capacidade na reencarnação. No livro dos Médiuns, Kardec afirma que o nome da entidade comunicante para referendar esse ou aquele comunicado que o médium obtenha é de importância relativa, porque o que deve ser levado em conta é o seu conteúdo. Então, o importante é o conteúdo, o registro que se faz das informações recebidas, se úteis, proveitosas ou não. Depende do teor do conteúdo, como diz aqui. Compreende-se que no início de seus exercícios mediúnicos, o médium eleja determinados nomes que lhe inspirem credibilidade e respeito como ponto de referência no campo da sintonia, mas depois torna-se necessário que o médium vá se libertando deles e encontrando seus próprios parceiros espirituais. Na comunidade do nosso centro dos mensageiros de luz, certa vez apareceu uma determinada senhora conduzida pela filha. Ela veio com uma aparência estática, sem capacidade de pensamento, com os olhos vidrados, totalmente dominada por um espírito. Em caráter de emergência, formamos com as pessoas presentes, os médiuns, uma sessão espírita de desobsessão e amparo espiritual. Naturalmente, após a sessão espírita que realizamos, essa pessoa demonstrou assim não se lembrar do que aconteceu, e totalmente liberta, sorrindo, conversando e bastante feliz,
se retirou do nosso centro. Veja então que muitas pessoas recebem interferência dos espíritos e acabam sofrendo diversas anormalidades, não é? Graças a Deus, quem tem condição de frequentar um centro espírita ou uma casa de Deus para receber um amparo, é bastante útil. Por quê? Porque, de repente, numa circunstância dessa, pode acontecer uma tragédia. O espírito obsessor ou dominante pode conduzir o seu dominado que realize determinadas façanhas inconvenientes, como agressão, como destruir as coisas ou ofender continuamente alguém. Imaginemos se os desencarnados, em seu anseio de contato com os homens na Terra, fossem se valer apenas do concurso dos médiuns conhecidos. O processo mediúnico padeceria de contraproducente centralização, com médiuns e espíritos monopolizando as possibilidades de intercâmbio. Naturalmente que deve ocorrer isso, que muitos espíritos, ansiando o contato com os homens da Terra, se vincule a determinada pessoa. Por exemplo, um grupo de espíritos no mundo dos espíritos que tenham bastante desejo de bebida alcoólica. Eles se vinculam a uma determinada pessoa, induzindo-a ao consumo desse produto alcoólico, depois fazendo com que esse indivíduo acabe se tornando um alcoólatra e frequentemente com um grande desejo de consumo de bebida alcoólica. Ele se torna um viciado porque deu passividade aos espíritos desencarnados que mantiveram no mundo espiritual esse hábito de beber. Então eles se consorciam entre si e acabam assediando uma ou mais pessoas, vinculando-se a elas para que sejam conduzidas para consumo de bebidas nos barzinhos, nas noitadas, nesses locais onde se habitualmente servem bebidas. A mediunidade é necessário e providencial que isso aconteça e se generalize, principalmente para que os adeptos do espiritismo não considerem que a chave do contato com o invisível estão em suas mãos. E o que não se obter através de um médium espírita é destituído de valor. Então, a mediunidade é uma atitude providencial que o mundo espiritual procura sempre transmitir para os homens o conceito da imortalidade, do conceito da reencarnação, a informação de que é preciso estar sempre aperfeiçoando as qualidades para não sofrer a interferência dos espíritos errantes zombeteiros, que constituem grande parcela dos espíritos desencarnados. Então é necessário que os adeptos do espiritismo melhorem as suas qualidades no seu dia a dia, para que, mesmo que os espíritos errantes, zombeteiros, porventura estejam nas proximidades, não possam conectar por falta de afinidade. Então, aperfeiçoando as qualidades, melhorando o psiquismo, o sentimento de amor aos semelhantes, estar sempre pensando em coisas boas, manifestando desejo de prestar o bem aos semelhantes. Então, essas qualidades mais bem desenvolvidas não permitem sintonização nem vínculo com os espíritos zombeteiros que eventualmente possam estar nas proximidades.
não nos esqueçamos de que o médium dos quais Allan Kardec pode se valer, encetando a obra da codificação, não era adepto do Espiritismo, que de maneira formal passou a existir apenas após o 18 de abril de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos. Então isso nos revela que os espíritos estão em toda parte, podem ser das mais variadas categorias religiosas no mundo espiritual, como aqui mesmo na Terra. Né? Todas as religiões se entrelaçam, se irmanam em solidariedade, em fraternidade, cada uma tentando aproximar o homem de Deus, ensinando as boas qualidades de Deus. Os médiuns principiantes compreendam que o que conferirá importância e valor ao trabalho que realizam são a sua seriedade e absoluta ausência de interesse pessoal. Então, cada vez que alguém se dispunha a seguir o caminho da mediunidade, recepcionando informações dos espíritos, é preciso levar em conta que a informação vem do mundo superior, de graça, para o bem e benefício das pessoas. E, conforme disse Jesus, de graça recebo, de graça transmito. Portanto, diz aqui, a absoluta ausência de interesse pessoal. Há algum tempo, tivemos a notícia de um importante homem que trabalhava em tratamentos espirituais ser condenado a quase 20 anos de prisão numa cidade próxima de Goiânia, e que a cidade, com aproximadamente 17 mil habitantes, trabalhava praticamente com esse centro espírita que tratava de curas. Era muito famoso, e o seu principal médium, curador, que trabalhava no caso de tratamento, foi condenado por abuso em todas as circunstâncias, principalmente com as mulheres que lá compareciam. Daí ele foi condenado, não é? E tinha em seu poder um valor muito elevado em dinheiro vivo guardado em algum local de sua residência. Não é? Então veja que diz aqui, o que conferirá valor ao trabalho, aos médiuns, é a sua seriedade e absoluta ausência de interesse pessoal. Hoje essa cidade próxima de Goiânia, encontra-se aparentemente em grande dificuldade econômica e financeira, pela ausência de pessoas que lá compareciam. Por vezes, mais de 3.000 atendimentos por dia, que era um caso assim incomum. Não é? As pessoas compareciam, ficavam na cidade, consumiam, a cidade virou um centro de atração, não é? Com pessoas comparecendo de todas as localidades, inclusive do exterior. Aliás, suprimir-se os médiuns e os espíritos seus nomes nos comunicados pelos quais se responsabilizam, poucos seriam os que haveriam de restar no cumprimento do dever. Claro, todos os médiuns desejam conectar-se com espíritos de elevada categoria espiritual. E, se todos os médiuns e todos os espíritos tirassem de seus trabalhos seus respectivos nomes, diz aqui, não restariam espíritos ao cumprimento do dever. Portanto, os espíritos procuram conectar-se com os médiuns, ou seja, com as pessoas encarnadas, de acordo com a afinidade. Não há necessidade do homem ser médium propriamente dito de centro de trabalho espiritual,
para ser considerado médium. Todos os homens são médiums entre si, conectam-se e uns interferem na vida de outros através dos pensamentos, das palavras, das ações e das atitudes. São médiuns recíprocos entre si. E consideramos médium propriamente dito aquele que consegue recepcionar conscientemente informações de algum espírito do mundo espiritual. Em qualquer comunicado de natureza mediúnica, as ideias são importantes porque, através delas é que o espírito verdadeiramente se identifica àqueles aos quais se dirige. Então, veja que qualquer comunicado de natureza mediúnica, as ideias são importantes, né? Quando você, em determinado momento, começarem as ideias meio estranhas em sua mente, procure mudar imediatamente o foco e a sintonia. Pode ser que algum médium menos qualificado esteja interferindo no seu pensamento, dando a entender que é o seu próprio pensamento, mas na verdade esse espírito está interferindo na sua mente. Por vezes recebemos pedidos de auxílio de mães que falam que seus filhos estão tendo ideias estranhas, ideias de suicídio, ideias de provocarem danos a si mesmo, de reclusão, de querer ficar enclausurado em seus respectivos quartos, sem vontade de conversar, nem de comer, muitos manifestando ideia de suicídio. A simples observação permite revelar alguns espíritos conectados naquele local, interferindo poderosamente na mente daquela criança ou daquele jovem, né? Daí requer um tratamento bem especializado e urgente para ajudar aquela criança, porque o perigo do suicídio é o de repente, né? De repente, os espíritos conseguem manipular plenamente a mente daquele jovem, induzindo a um repentino suicídio. Os suicídios ocorrem dessa maneira. Enquanto em mediunidade, os nomes dos espíritos de seus médios continuarem a ter maior relevância que a essência dos fenômenos que protagonizam, estarão eles sujeitos à fascinação e tentados à fraude, com espíritos mistificadores e substituindo a identidade dos espíritos indebitamente evocados. Então, nós não precisamos ter ideia dos espíritos que interferem ou queiram se comunicar. O importante é a qualidade dos pensamentos. Por isso, em qualquer situação, quando um pensamento equivocado estiver em sua mente, imediatamente você procure mudar o foco, a sintonia. Ou, se você tiver condição de afirmar, afirme, diga: eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui para isso. E pense em Deus, faça uma oração do Pai Nosso, mude totalmente a maneira de estar pensando, volte o pensamento para coisas alegres. Por isso, a maior relevância da essência dos fenômenos, né, é a sua qualidade que proporciona a você felicidade e as informações sejam boas para o maior número de pessoas. Lembre-se sempre, você é espírito divino criado por Deus. Deus criou você de forma perfeita. Você é espírito imortal, eterno e indestrutível. E na medida que você aperfeiçoa suas qualidades,
você acaba interferindo nos outras pessoas ao seu redor, de maneira benéfica e proveitosa, porque sempre a sua boa qualidade revela o bem que você pode fazer aos outros. E a sua condição psíquica, por sua vez, também permite conectar-se com espíritos de melhor envergadura no mundo espiritual. E a sua qualidade de Deus também interfere e vibra no mundo espiritual, de maneira que todos conseguem captar adequadamente o teor dos seus pensamentos. Quero agradecer imensamente sua atenção. Deus abençoe. Muito obrigado. Neste momento, vamos fazer uma oração e peço a você que acompanhe mentalmente. Deus Pai, Criador de todo o universo, que nos dá vida e que nos faz viver, rogo vossa infinita orientação, de maneira que possamos receber elevadas instruções dos céus e que possamos revelar a capacidade em prol do benefício de muitas pessoas. Que os nossos trabalhos sejam conduzidos de acordo com a vossa vontade e que possamos, em todos os momentos, estar ciente da nossa responsabilidade com os pensamentos, as palavras e ações. Possamos, cada dia mais, elevar a nossa qualidade de Deus no coração e fixarmos os bens de todas as espécies que Deus procura manifestar para cada uma das pessoas na Terra. Agradecemos infinitamente toda a orientação, proteção e bênçãos, que assim seja, graças a Deus. Os livros que estudamos, bem como os pedidos de orações, as consultas espirituais online, você pode realizar através deste site. Obrigado pela sua atenção.